Vai-te embora, carniça. Horroroso, horroroso. 10 vezes horroroso. Não tecnicamente falando. Tecnicamente eu não acho ele o pior atacante que já passou na história do esporte, não. Longe disso. Não acho ele horroroso tecnicamente, não. Mas como atleta de futebol, e atleta eu estou falando da questão física, condicionamento físico, intensidade, não sofrer consistentemente com lesões, conseguir jogar 90 minutos com um pingo de intensidade e decência, esse jogador não preenche nenhum desses requisitos. E está praticamente de saída do esporte, né? A informação publicada pela Camila Souza é que Gonçalo Paciência, o esporte está tentando de todo jeito se desfazer do jogador. O esporte já tentou, nas últimas semanas, fazer um acordo ali de rescisão contratual, mas os representantes do atleta não quiseram fechar o acordo. E aí o esporte está tentando de novo fechar ali um acordo para de fato se desfazer do atleta e aí ele ir para algum outro clube de Série B, outro clube no futebol europeu. A janela se encerra aí no início do mês que vem, em setembro. Então, assim, a intenção do esporte nesse momento é se desfazer do jogador. E complementando aqui a informação, ó, não à toa a comissão técnica de Daniel Paulista já não tem mais utilizado. Há 2 partidas contra o Bahia na Ilha do Retiro e Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão, o atleta sequer entrou em campo. Claro, porque ele não consegue jogar bola, ele não consegue praticar o esporte futebol com intensidade. Até quando ele estreou lá atrás, no Campeonato Pernambucano, contra o Jaguar, e ele brocou, né, balançou as redes, fez 2 gols, uma assistência, um golaço por cima do goleiro, deu passe de letra e tal. Até naquele jogo que ele conseguiu entrar bem na partida, claramente a gente falava, ó, tecnicamente é um bom jogador, só que fisicamente muito lento, precisa de ritmo de jogo, para aí sim, ele melhora na questão física dele e beleza, dá uma boa sequência de maior ritmo de jogo, de maior intensidade. Mas em momento nenhum ele apresentou essa evolução física. Inclusive, em 20 jogos ele fez 5 gols. Os 5 gols no Campeonato Pernambucano. Não fez um gol em Copa do Brasil, não fez um gol em Copa do Nordeste e não fez um gol na Série A. Só em Campeonato Pernambucano que ele brocou. 2 vezes contra o poderoso Jaguar, um gol contra o Náutico, que por sinal foi a única partida dele em 90 minutos. Se você for pegar aqui a estatística de Paciência, foi a única partida dele em 20 jogos que ele conseguiu começar e terminar uma partida. Jogar 90 minutos. Todas as outras, ele não conseguiu jogar nem direito 80 minutos. Às vezes ele entrava de titular e saía no intervalo, porque ele não aguentava jogar futebol. Ele não aguenta, cara. Não aguenta. A estreia dele foi até antes do jogo contra o Jaguar, né, e tal. Mas aí já foi em reta final do segundo tempo que ele entrou. Então, isso aqui nem contabiliza, basicamente. O que vai contabilizar mesmo é quando ele teve um pouco mais de minutagem, que foi contra o Jaguar, lá no Campeonato Pernambucano, e ele acabou entrando muito bem. E aí, meus amigos, esse tipo de jogador que vem sofrendo com lesões consistentemente na carreira e que não agrega a intensidade que o esporte precisa, ainda mais para uma Série A de alto nível, tem que vazar mesmo, cara. Não era nem para ter sido contratado. Ah, então veja só, sua análise lá atrás estava errada. Não, cara, minha análise vai pegando o currículo, né? Currículo ele tinha. Já passou ali no Celta de Vigo, já passou no Eintracht Frankfurt, já fez gols em Bundesliga, viveu ali 1 a 2 boas temporadas, mas sempre foi banco por onde passou. Por quê? Porque tinha centroavantes melhores, não é porque ele era horroroso de certo modo. E até tinha mais intensidade. Agora o tempo foi passando, ele estava no futebol japonês, que o nível é muito fraco, chega no esporte como uma aposta. Ele não chegou aqui com status de titular absoluto, incontestável e vai fazer gol todo jogo. Aí quando ele começa e faz 2 gols contra o Jaguar, você fala, pô, temos um centroavante, achamos um fazedor de gols, melhor do que Gustavo Coutinho. A gente se empolgou não com a contratação de imediato, a gente se empolgou no primeiro jogo dele assim, tendo mais sequência, né? Que foi no segundo tempo contra o Jaguar. Que ele faz 2 gols ali, deu uma assistência. Ali, beleza. Na verdade, que ele foi titular e saiu no segundo tempo, né? No intervalo da partida. Aí, beleza, tranquilo. A gente se empolgou com aquele jogo, que foi um erro, de certo modo, entre aspas, se empolgar tanto. Talvez. Mas, pô, o cara estreia, faz 2 gols, dá passe de letra, dá assistência, gol por cima do goleiro, você fala, recurso técnico tem pra jogar uma Série A. Tem. E eu acho que ele tem recurso técnico sim pra Série A. Só que fisicamente não aguenta jogar futebol. E aí, por falar em questões físicas, a gente aqui trouxe até análise de questões de lesões que ele sofreu na carreira, beleza. Só que assim, o grande ponto não era nem só ver pelos sites a quantidade de lesões que ele tinha, o qual foi o período que ele ficou fora dos gramados. Não era nem só isso. Era um pouco mais profundo. Ele foi oferecido lá atrás pro Ceará, antes de chegar no esporte. O Ceará estava sem centroavante também.
Ainda não tinha contratado o Pedro Raul, só tinha Aylan basicamente no elenco que poderia fazer a função. E aí, o que é que o Ceará fez? Foi vasculhar um pouco mais a história do jogador, questão de lesão, como é que tá a questão física que falou, esse aqui não presta não. Por quê? Porque fisicamente não tem utilidade para a Série A. E o Ceará tava certo. Pepa, o inome, não o inominável, mas Pepa que montou esse elenco ridículo, muito ali capitaneado pelo senhor Guilherme Falcão também. Ele é que ordenou, entre aspas, ele é que pediu para a chegada de Paciência. Não aguenta jogar a Série A. A culpa é de Pepa, viu? Não fiquem aqui de essa ala da galera que acha que Pepa é o coitadinho da história, não. Ele é um dos vilões, ele é um dos culpados pela péssima temporada do Sport 2025. Ele é que pediu Sérgio Oliveira, que aí eu acho que foi uma boa contratação, mas acabou até agora não dando tão certo. Ele é que pediu paciência. Paciência, meus amigos, paciência. O Ceará estava certo, porque tinha as informações necessárias. O Sport estava errado, porque foi na onda de Pepa que solicitou o jogador e acabou dando errado. Só uma correção aqui, tá? Sobre Sérgio Oliveira. Não é que Pepa chegou assim e já pediu o jogador, não. É que Pepa teve participação importante na negociação com o atleta. Não é que ele já de início solicitou a chegada de Sérgio Oliveira, não. Teve o aval dele, mas não foi que ele primeiro a dar, vamos contratar o Sérgio Oliveira. Não foi exatamente assim, tá? Mas enfim. Régua passada em Sérgio Oliveira, ele tá fora do esporte. Aí é só questão de tempo pro esporte se desfazer do jogador e fazer ali um comum acordo ali para acontecer a rescisão contratual. Horroroso, horroroso, paciência que nem para a Série B serve. E para complementar, teve até uma pergunta hoje em live sobre Zé Roberto. E aí, então Zé do Gol volta quando? Gente, Zé do Gol é mais ou menos a mesma circunstância de paciência. Tecnicamente, agrega na Série A. Composição de grupo ali e tal, beleza. Não é horroroso para a Série A, tecnicamente falando. Não é. Só que fisicamente não aguenta jogar. Ainda mais no modelo de jogo do Daniel Paulista, que é de muita intensidade. Até o centroavante do esporte marca. Não é só os pontas que recompõem na marcação, não. Derek Lacerda a todo momento recompondo para marcar volante. Pode ver no jogo contra o Bahia, no jogo contra o Grêmio. Não é um jogador que fica estático, imóvel. Ele é lento, não aguenta jogar a Série A, gente, Zé Roberto. Ele pode ajudar pontualmente ali, mas é muito pontualmente entrando em segundo tempo. E só. Outro grande erro, além de contratar Paciência, para mim pior do que isso, foi contratar Pablo, pô. Gente, eu acompanho o Pablo desde 2019. Pablo é fraco, gente, pra Série A. Eu falei, eu não gostei da contratação dele. Foi mal no Atlético Paranaense na temporada passada, não foi bem no São Paulo, tinha também problemas de lesões. Chegou aqui no Sport e ajuda de vez em quando, fez um gol ali contra o Fluminense e tal. De vez em quando ele vai ajudar, mas é pouco, cara, é ruim. Você tem que trazer um centroavante para bancar Paciência naquela altura do campeonato. E não trazer um Pablo, meu irmão. Meu Deus do céu. Que é ruim, que é fraco. Para uma Série B, Pablo até ajuda, beleza. Mas eu tô na Série A, não tô na Série B. Esse é o ponto. Bom, para finalizar aqui a pauta do esporte, vamos trazer aqui a informação sobre o São Paulo, né? Que viajou com parte da garotada da base, viu? Para enfrentar o Sport na ilha. Se Lucas também não viajasse, seria uma maravilha. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada. Informação publicada aqui pelo próprio perfil de São Paulo é que o meia Pedro Ferreira, de 18 anos, o lateral esquerdo Nicolas, de 18 anos também, o zagueiro Igão, de 17 anos, e o goleiro João Pedro, de 19 anos, da equipe Sub-20, viajaram para Recife. Eles não publicaram ainda a lista de relacionados para a partida, tá, gente? Mas assim, Enzo Dias, tá aqui em tela para vocês, e Alan Franco viajaram. Não significa que eles serão titulares. Lucas também viajou até para ganhar um pouco mais de ritmo de jogo. Alguns titulares viajaram aqui para Recife, mas o São Paulo deve ir com um time, é um misto frio barra base, tá? Que tende a jogar contra o Sport na ilha. Por quê? Porque Luciano não viajou, titular absoluto. Marcos Antônio, na meiuca, não viajou, titular absoluto. Alisson na volância, titular absoluto, não viajou. E Rafael Goleiro também não viajou. E aí você vai ter um Yang no gol, você vai ter ali um quarteto defensivo na zaga barra lateral, também com jogadores da base. Deve ter um Lucas ali no meio para frente, talvez um Bobadilha da vida, enfim, um André Silva no ataque,
Mas esse aí é mais fraco. André Silva é horroroso, é fraco como jogador de futebol. Então, assim, os principais jogadores do São Paulo devem ser poupados, alguns nem viajaram, e o São Paulo deve jogar com um reservão barra base. É um misto frio, talvez com um, dois titulares, dois, três ali, não, quatro, cinco da base e uns três, quatro reservas, sei lá, seria mais ou menos isso. É um misto frio barra base do São Paulo na ilha. Traduzindo, tem que ganhar, meu amigo. Não tem que negociar resultado amanhã, não. É ganhar, ou ganhar, ou ganhar, ou ganhar. Ou vencer, ou vencer, ou vencer, ou fazer os 3 pontos. Qualquer tipo de projeção de uma recuperação do esporte no campeonato se passa em, ó, eu tenho que ganhar de São Paulo na ilha. Não interessa. Ah, o histórico é muito ruim, a gente não ganha de São Paulo há 500 anos na ilha. Verdade, o histórico é ruim contra o São Paulo, jogando aqui em território pernambucano, no recorte recente principalmente. Mas não interessa. Histórico não entra em campo. A gente tem que fazer o nosso papel, que é ganhar na ilha que vai estar lotada. E a última parcial divulgada pelo esporte foi mais de 23.745 ingressos. Basicamente 24 mil já foram garantidos. A capacidade máxima, entre aspas, é de 26.345. É só questão de tempo para todos os setores ficarem esgotados. Agora, tá chovendo muito aqui em Recife. A sexta-feira todinha foi de chuva. Se amanhecer amanhã à tarde todinha de chuva, talvez não seja, a gente não tenha ali uma ilha 100% lotada, tenha 95% lotada. Porque isso aí tira um pouquinho do público, né? Chuva, chuva o dia todo. Agora, se fizer sol o dia todo, deve sim ter a lotação, a capacidade máxima da Ilha do Retiro preenchida, tá? Régua passada nisso, agora o papo é sobre Fortaleza, que fechou a contratação do volante Pierre, de 21 anos de idade, que fez 31 jogos com o Voltaço, mais conhecido como Volta Redonda, do Rio de Janeiro, que está disputando a Série B, inclusive, e nesse momento está ali, ó, no porteiro do Z4. É o 16º colocado com 22 pontos conquistados em 21 jogos. Tá ali no bololô na briga para não cair, irmão. Inclusive, a tabela aqui tá muito achatada, né? O Lanterna tem 20, o 16º tem 22. Então, num jogo tu é 16º, no outro tu pode parar na lanterna. De uma rodada para outra, num jogo tu já caiu, irmão. É, meu amigo, não é mole não. E aí, seguinte, complementando aqui as informações, tá, gente? O Fortaleza fechou a contratação dele, que pertence ao Tombense, e estava disputando a Série B pelo Volta Redonda. A informação divulgada inicialmente foi pelo repórter Rangel Diniz, do O Povo. O Sou Futebolês apurou que o contrato por empréstimo prevê a opção de compra. Pierre, que vinha sendo titular na equipe carioca, fez 31 jogos e concedeu 4 assistências este ano. O clube tricolor já está ali acertando alguns detalhes para confirmar o sexto reforço desta janela de transferências. E aí, ó, Vinícius Silvestre, Elton Leite, o Everson, Adam Barreiro e Herrera foram as contratações. Além disso, tem o Jason Guzmán, que está tudo encaminhado para fechar a contratação. E agora também fechando a contratação do Pierre. Seriam basicamente 7 reforços. Uma janela do Fortaleza fraca. Mas depois a gente alonga um pouco mais o debate sobre isso. Pegando aqui rapidamente o mapa de calor de Pierre, é um volante de 23 anos, 1,81 de altura, canhotinho. É como se fosse uma espécie de Matheus Pereira da vida. Você sabe que ele pode jogar de segundo volante, porque ele tem a qualidade no passe do segundo volante. Só que Pierre tem até um pouco mais de vigor físico do que o Matheus Pereira, né? Para marcar. É mais marcador do que o Matheus Pereira. É aquele volante híbrido que o Fortaleza gosta de buscar, né? Tipo Matheus Rosseto da vida, um Matheus Pereira, um Rodrigo Santos, que além de fazer o primeiro volante, pode até fazer o segundo volante, pode jogar naquela espécie de 4-3-3, né? Com 3 volantes. Um primeiro volante um pouco mais fixo e você joga com 2 um pouco mais avançados. Tipo, Luca Prior, Matheus Pereira e Lucas Sacha recuado de primeiro volante. E aí você tem 2 pontas, sei lá, Breno Lopes, Marinho e de centroavante Barreiro, ou Luceiro, ou Daverson. Aí vai variar de acordo com a opção de Renato Paiva. Então assim, ele funciona nesse tipo de esquema que o Fortaleza gosta de utilizar. Agora é volante Série B, né, gente? Que vem tendo destaque aí nessa temporada no Voltaço. É o titular absoluto da equipe. Inclusive, o Voltaço está na 16ª colocação, brigando ali para não cair. Tá a 2 pontos do Lanterna. A distância do 16º pro Lanterna é de 2 pontos só, pô. Tu perde um jogo, tá na lanterna. Tu ganha outro, tu sai da zona. É essa loucura que tá a Série B. Uma tabela muito achatada aqui na parte de baixo da tabela, né? E na parte de cima também tá achatada aqui nessa galera que tá brigando pra subir. Exceto Coritiba e Goiás, que deu aquela descolada. Enfim, eu olho pro Fortaleza e falo, será que o Fortaleza precisava de mais um volante do Pierre? Beleza que recentemente a gente viu o Matheus Pereira se lesionar, né? Ok. Mas o Fortaleza tem Lucas Sacha, Zé Wellison, Emanuel Martinez, Rodrigo Santos. Tem mais quem aqui, meu Deus? Matheus Rosseto,
Luca Prior e agora tá chegando mais o volante que é o Pierre, né? O Fortaleza ele gosta de captar esses jogadores que vêm se destacando na Série B. É bem a característica do Fortaleza nas últimas 3, 4 temporadas. É o perfil que acabou, de certo modo, dando certo no Fortaleza, né? Se for pegar o recorte geral dos últimos 3 anos. Quando o Fortaleza, entre aspas, tentou ousar um pouquinho com o Davi Luiz, com o Paul Fernandes, com o Daverson, agora com o Barreiro e tal, trazendo um pouco mais de grife, vamos dizer assim, acabou não dando certo. Vamos ver no que é que vai dar agora a Pierre. Não acho que é jogador que muda patamar, é uma aposta que vem bem de uma Série B. Ou seja, jogador para composição de grupo. Então, na prática, não muda muito o patamar do Fortaleza a chegada ou não de Pierre. Parece um bom jogador, talvez encaixado no bom esquema tático, parece que pode dar liga e pode ter uma boa sequência aí. Se o Sport contratar esse jogador, eu ia entender um pouco mais. Como é o Fortaleza, que está no outro patamar em relação a sequência de Série A, questão financeira no recorte recente, disputa de competições também, está no patamar acima no recorte recente. Eu sempre exijo um pouco mais, então não encaro como uma excelente contratação não, mas pode ser que dê certo, né? Aguardar o que é que vai dar aí a contratação do volante Pierre do Voltaço, tá? Bom, rapaziada, é isso. O apanhado geral aí do mercado da bola do esporte do Fortaleza. Tamo junto, tamo de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações também. Valeu, gente.